Olá, bem-vindo ao quinto episódio do Desprogramadas. Eu sou a Cris Hertel e eu estou com Bruna Mota. Olá, pessoal, tudo bem? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, recebi várias mensagens, vários feedbacks muito legais, dizendo que as pessoas estão aprendendo muita coisa, que Sim, estão gostando muito, que está sim. ajudando muito. Nossa, eu me deparei com você justamente quando eu estava precisando, enfim, Uhum. muito legal mesmo, queria agradecer imensamente. Queria pedir para vocês também curtirem o canal, se inscreverem, bota alguma coisinha nos comentários, nem que seja só um coraçãozinho, alguma coisa assim, porque é bom para ir dando engajamento para ajudar o nosso canal que está iniciando agora. E como tem tanta gente que está se beneficiando disso, né? Então, quanto mais a gente movimentar aí, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Então, ajuda a Sim, gente para ajudar muito mais pessoas. Compartilhem também. sim. Sigam a gente lá nas redes sociais, @Projeto Aurat No no Instagram e Instagram. no TikTok também. Se você gosta de só ouvir o episódio, estamos no Spotify também. É só escrever lá Desprogramadas que vai aparecer o nosso perfil com todos os episódios lá em áudio para você assistir, ouvir, desculpa. E que mais? Ah, justo no episódio de sincronicidade apareceram várias pessoas novas falando: Nossa, aqui de paraquedas, adorei. Exato, exato. Sincronicidade, gente. Sincronicidade, é Aquele episódio tá exatamente. muito bom. Se você perdeu, ó, corre lá, episódio 4. Volta lá para assistir, que vale muito a pena. Vale. Aliás, vale a pena assistir todos. Eu Sim. acho que é uma jornada que a gente vai construir dentro do nosso canal. Então, se você chegou aqui agora, volta, assista todos os outros, que vai ser uma jornada, né? A gente Sim. vai, enfim, se aprofundando cada vez mais. Sim. Eu recebi também muitas mensagens, como foi o Dia das Mães agora, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando: ai, mas a minha mãe me cobra muito e a gente teve uma relação muito ruim desde quando eu era criança Uhum. e eu me sinto muito culpada, né? E aí eu decidi fazer esse episódio de hoje baseado nesse tema, né, que é a relação do apego, como que é formado o apego, né, Uhum. nas nossas relações, que iniciam a partir dos nossos pais ou cuidadores, né, porque às vezes foi a avó, foi um tio, enfim, não importa quem seja, mas são ali as pessoas que têm mais contato com a gente, né, de quando a gente é criança. Uhum. E todas as vezes que eu abordei esse tema com os meus pacientes em consultório foi libertador, assim, eles sempre voltavam na próxima sessão e falavam assim: nossa, Bruna, você não tem noção o peso que você tirou das minhas costas quando você me explicou tudo isso, Uhum. né? Então eu acho que vai ser super importante para vocês. É importante a gente explicar assim: ele, desculpa, o amor, ele não é incondicional. Ah, porque eu sou mãe, eu amo meu filho, porque ele é filho, ele me ama. Não tem essa obrigação de você amar aquela pessoa só porque é seu pai ou sua mãe ou porque é seu filho. Uhum. Isso é uma coisa cultural que foi colocada dessa Muito, forma. muito. Eu lembro disso desde criança. Exato, inclusive de uma forma, enfim, né, com algumas finalidades de controle. Uhum. Então, assim, não é assim que funciona, porque se você coloca isso como uma obrigatoriedade, quando a pessoa fala: cara, mas eu não consigo amar a minha mãe, a pessoa se sente extremamente culpada, Muito, é se um sente um peso horrível. monstro, né? Então, Sim. como que todo mundo ama a mãe, ama o pai ou ama o filho e eu não consigo ter? E isso já foi tema de muitas pessoas no Uhum. consultório, Uhum. né? Então, assim, o amor ele não é incondicional. O amor ele é construído, né? Através do dia a dia, através de como você trata aquela pessoa, através da sua admiração, né? Então é um conjunto de coisas que fazem você passar a amar Uhum. aquele ser, quem quer Sim. que seja. Sim. Obviamente, para as mães que entram em trabalho de parto, que liberam a ocitocina,
você sente um amor ali, naquele momento, por conta desse hormônio. Da mesma forma no sexo. Quando você chega ao orgasmo, você libera ocitocina também. Sim. Então, se você sente um amor por um homem só nesses momentos, ou vice-versa, o cara pela menina, tem alguma coisa errada aí, porque na verdade o que você está sentindo é o reflexo do hormônio do amor, que é a ocitocina, né? Se, uma dúvida ignorante agora, se a mulher faz cesárea, ela não libera esse hormônio? Não. Por isso que eu falei pra você, mesmo que você não queira ter parto normal, entre em trabalho de parto. Sim, o irmão Porque do Matheus falou a mesma coisa. se você marca a cesariana e você não entrou em trabalho de parto, você ainda não está pronta. O bebê não está pronto. Sim. Então você não vai liberar esse hormônio. Não, eu quero fazer normal. Já decidi que eu quero fazer normal. E aí o irmão do Matheus, que ele é enfermeiro, ele falou, ó, vão tentar te empurrar pra cesárea. Você fala, eu quero normal. Não, com certeza. Eu tive parto normal. Gente, um dia eu conto pra vocês. Foi É uma muito aventura. engraçado, né? Uma jornada, assim, como tudo na minha vida. Mas realmente foi muito engraçado. E é uma dor muito punk mesmo, mas vale muito a pena. Vale muito a pena, assim. É surreal como que volta tudo e... Não, vale super a pena. Mas o mais importante é, beleza, eu não quero fazer uma cesariana. Deixa entrar em trabalho de parto, vai para o hospital, faz sua cesariana. Mas se você não entra em trabalho de parto, você não libera a ocitocina. E aí você não vai ter esse amor genuíno ali, essa conexão que acontece naquele instante, entendeu? O que já piora muito o quadro da coisa. Exato. Não, né? Eu quero sim. Deus me livre. Já é complicado essa questão de como os apegos são formados. Imagina você marcando uma cesariana para o dia que você quer e não o dia que o seu filho quer vir. Eu tava conversando sobre isso com as pessoas e eu nem sabia, porque eu sempre fui muito alheia a saber detalhes, assim, de como eram todos esses processos. E eu fiquei assim, como assim a pessoa decide? E aí, o irmão dele me contou que agora as pessoas já decidem porque, ai não, mas aí vai passar o dia, vai ser de outro signo. Isso, tem isso também. Cara, vocês têm noção do que vocês estão... De como vocês são loucos e egoístas. Não, até porque você tá impactando no destino daquela pessoa. No destino, porque se você realmente acredita nisso, você deveria ter consciência que se você vai mudar isso, você tá obrigando ele a nascer num dia que ele não estava pronto para nascer, porque ele não pediu, ele não quis sair, ele não entrou em trabalho de parto, ele não te avisou, ó, tô saindo aqui. E você tá mudando o signo dele porque você não quer que ele tenha aquele signo. Se você realmente acredita nisso, como que você muda isso? Mas normalmente as pessoas que fazem isso não têm esse conhecimento, gente entendeu? Doida. Porque lembra quando a gente falou em algum outro episódio que os códigos, né, de como que da numerologia, da astrologia, que ali são todo códigos falando sobre a gente. Então, a partir do momento em que você interfere nisso, você está interferindo no propósito daquele serzinho que está vindo ali cumprir alguma coisa, né? Sim. Então, quem fala sobre o apego é o John Bowlby, e ele desenvolveu uma teoria que se chama a teoria do apego, né? Então eu vou explicar aqui para vocês agora o que é o apego. Desde que a gente nasce, nosso cérebro está programado para buscar segurança, cuidado e conexão emocional. Essas são as necessidades básicas de qualquer criança. Segurança, cuidado e conexão emocional. É muito engraçado isso, porque quando eu estudei a teoria do apego, ele tem um experimento que ele coloca dois macaquinhos, bebezinhos assim, dentro de uma jaula e colocam dois ursinhos de pelúcia em formato de macaquinhos. Em um sai leite na teta e o outro é só o aconchego. Um é um boneco mais seco, vamos dizer assim, mais duro, e só sai o leite ali. E o outro é um que tem um aconchegozinho.
os macaquinhos, eles vão muito mais para esse que tem o aconchego do que vão para o que tem a comida. Eles comem e saem. Eles comem e saem. Caramba. E aí ficam agarrados lá no outro que é fofinho, que é Sim, gostosinho. que bonitinho. É. Então, as necessidades emocionais da criança, segurança, cuidado e conexão emocional. O John Bowlby, que ele é um psiquiatra e psicanalista britânico, foi quem trouxe essa teoria à tona, né? De que o vínculo emocional entre uma criança e seus cuidadores principais, que geralmente são os pais, mas pode ser, né, qualquer cuidador, não só afeta o comportamento na infância, mas também molda profundamente a maneira como a gente se relaciona ao longo de toda a vida. Então, o modelo de apego que a gente aprende na nossa infância, através dessa relação com esses pais, vai determinar como a gente vai se relacionar com todas as outras pessoas, inclusive amorosamente, no futuro, né? Então, isso é muito sério, assim, e é aquela coisa, né? Se você tá vendo um padrão repetitivo na sua vida, que foi o que a gente falou no episódio passado, para observar aquilo e vai lá para sua infância. Como era essa relação com esse pai e com essa mãe? Né? E tem a interferência, por exemplo, se você coloca o seu filho muito cedo na escolinha, já tem outras pessoas que cuidam dele. Sim. Ou tem uma babá que fica muito tempo com ele porque, sei lá, os pais estão fora. Ele vai ter uma relação de completamente... apego com essas pessoas também. E aí, se eles, tipo, sei lá, chegam 4, 5 anos, os pais demitem essa babá. Ou trocam de escolinha. Sim. E aí é outra pessoa que vai cuidar dele. Tudo isso gera impactos. Eu tenho algumas memórias de quando eu era muito criança e eu fui pra escolinha. E meu pai só me colocou porque eu enchi muito o saco dele. Eu tinha 4 anos, eu acho. Eu ficava, ai, meus irmãos vão, eu quero ir também. Pipipi, pipi. Ele me colocou, eu queria voltar pra casa. Eu não gostava, as mulheres de lá não gostavam de mim. Elas queriam me obrigar a fazer balé e eu não gostava de balé. Eu queria brincar no parquinho com os menininhos, igual eu brincava com os meus irmãos. Eu me sentia à vontade assim. E aí ela pegava o meu bracinho, ela falava, você não vai querer dançar balé? Então você vai ficar aqui sentada a tarde toda vendo elas dançarem. Que isso? Aí eu tinha que ficar lá assim. Que horror! Era muito chato, eu odiava. Isso é você tentando colocar as crianças dentro de um modelo, não. Sim. Todas as meninas têm que fazer balé. Era não, horrível. Mas e se eu gosto de futebol, qual é o problema? E aí tinha uma lá em especial que eu não sei, ela não gostava de mim, já não gostava. Quando o adulto não gosta daquela criança. E aí ela via um desenho meu, ela começava a implicar com tudo, tipo, ai, olha que cor que você tá usando pra florzinha, não sei o quê. Para de fazer isso. Você sabe que eu sofri bullying de uma professora também de educação física? Eu sofri de várias, cara. Como tem, olha... Não, essa de educação física é a que eu mais lembro, assim, mas eu sofri muito bullying na escola e até a professora, cara. Bizarro isso, assim. Eu tive uma professora de um colégio evangélico que eu estudei, porque, assim, quando eu era muito criança, o meu pai colocou a gente numa escola pública, lá no Pará. E aí, quando ele ganhou um pouco mais de dinheiro, ele me tirou dessa escola pública porque era muito violenta, no nível, assim, de um menino ruivo da escola, ele pegar tijolo na calçada e ele abriu a cabeça da minha amiga porque ela era negra. Que isso? Era esse o nível da escola. Era isso que aconteceu lá dentro. Nossa. Aí meu pai falou, eu acho que eu vou ter que tirar ela de lá. Até porque eu comprei briga com o menino. Aí meu pai me tirou e me colocou num colégio evangélico. E a professora, ela me odiava. Eu não fazia nada pra ela. Eu já era meio assim, porque eu já era criança diferente, que mudava de escola e cidade o tempo todo. E aí eu tava muito quieta. E eu lembro que eu tinha minha melhor amiga. Aí uma menina foi bater na minha melhor amiga. E eu defendi ela. Eu tirei ela da minha melhor amiga e todo mundo teve que ir pra direção. Aí ela falou, quando a gente voltou pra sala, ela começou, porque vocês são agressivos e tal. Da Cristine eu esperava isso. Agora, de você, não. Eu fiquei, cara, eu não fiz nada, eu ainda defendi, sabe? Era sempre eu, sempre, as piores coisas eram comigo. Isso sempre vai... Essas situações que a gente vive enquanto criança, elas vão influenciar, mas nada influencia no nível... dos cuidadores, dos pais mesmo, ou das pessoas que estão ali
Cuidando mesmo, né? Então, ele chamou de apego esse laço emocional que é formado, esse vínculo, né, que é formado ali. Então, o apego, ele não nasce só do amor ou da presença física, mas sim da forma como o adulto responde às necessidades emocionais e físicas da criança, né? Porque toda criança tem as suas necessidades que precisam ser supridas. Então, vem exatamente dessa relação, né? Então, se eu choro, você vem. Se eu preciso de conforto, você me oferece esse conforto? Se eu estou com medo, você está lá junto comigo? Porque o que acontece? Teve um período, gente, é um absurdo isso, que os pediatras falavam assim, não, quando estiver chorando, deixa no berço chorando. Ele precisa aprender, né, que está na hora dele dormir, e que o pai está na cama deles, e que ele está lá no bercinho dele, pelo amor de Deus. Nossa. Isso é um absurdo. Sim. Isso é um absurdo. Eu ainda peguei essa época. Né? E de ver Mas você não fazia, você ficava, você é louco, vou fazer o que eu quiser. Não, na verdade, eu peguei essa época quando criança tá. de ver amigos e conhecidos fazendo isso com a criança. Mas aí quando você foi mãe, Não, eles de já tinham forma mudado nenhuma. o discurso. Na verdade, não é todo mundo ainda que age dessa forma. Tem muita gente ainda que acredita, não, deixa chorar porque ele tem que aprender a se virar sozinho, imagina. Meu Deus. Né? Mas enfim, e isso vai ter consequências, né? Então, essas respostas dessas perguntas ou a ausência delas moldam o padrão de apego dessa criança. Se eu choro, você vem. Se eu preciso de conforto, você me oferece. Se eu estou com medo, você está lá comigo. Isso é extremamente importante. Então, para quem vai ser mamãe, né, quem pretende ser ou está com um filho pequeno, prestem atenção nisso, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Então, o Bowlby fala que existem 4 tipos de apego. Apego seguro, apego inseguro evitativo, apego inseguro ambivalente ou ansioso e apego desorganizado. Eu vou explicar aqui para vocês um por um, para vocês conseguirem entender como que isso impacta na nossa vida, tá? Inclusive, nós adultos, olhando para isso, a gente consegue analisar aquela velha história. Eu tenho o dedo podre. Eu tenho... Lembra quando eu expliquei num outro episódio também, o meu inconsciente se comunica com o inconsciente do outro, Sim. vai manter os esquemas disfuncionais dele e vai manter os meus esquemas disfuncionais. Sim. Esses esquemas disfuncionais, eles são formados a partir dessa relação entre os pais e os filhos, tá? Então, o que é o apego seguro? A criança sente que pode contar com os pais. Eles são previsíveis, então... Os pais sendo previsíveis, a criança sabe quando ela se comporta de uma forma ou de outra, como que eles vão se comportar. Então ela se sente segura a partir disso. Sim. Né? Eles são acolhedores, presentes emocionalmente. A criança busca conforto quando se sente ansiosa e de fato é acolhida. Chora no colo, fala dos seus medos e se sente entendida por esses pais. Então esse é o apego seguro. Na vida adulta, como que isso vai repercutir? A pessoa, ela tem facilidade em se relacionar, ela confia nos outros, ela se sente digna de amor. A pessoa entra em um relacionamento e consegue se abrir, consegue confiar, consegue estabelecer limites saudáveis, né? Então, é um adulto que vai ter relações saudáveis. Como que é a relação dessa criança que desenvolveu o apego seguro com os pais na vida adulta? Mantém diálogos abertos, liga para contar um problema que teve no trabalho, pede conselho, sente-se à vontade para demonstrar afeto ou desaprovação de alguma coisa que tenha vivido. Sente que pode ser quem ela é perto deles.
sem medo do julgamento ou rejeição. Consegue conversar, consegue estabelecer limites e até discordar desses pais, mas de uma forma tranquila, né? Sente gratidão e sente liberdade emocional ao mesmo tempo. Não é fica, obrigado, né? não fica grudado, né? Não tem aquela coisa. Eu sinto muita gratidão, meus pais foram maravilhosos e eu me sinto ao mesmo tempo livre para explorar, para viver, né? Para cuidar da minha vida. Então, um exemplo é uma criança chora e o pai acolhe essa criança, né? Dizendo, tá tudo bem, o papai tá aqui, o papai sempre vai estar aqui. Agora que tem essa onda de criador de conteúdo, até sobre paternidade, não sei o quê, eu vi um vídeo no TikTok que era uma menina, a mãe tava filmando ela era bem pequenininha, e aí ela tava tipo, ai mãe, eu vou te contar um segredo e tal, não sei o quê. Ela começou a falar do menininho da escola que ela gostava. E aí ela fala, mas é segredo, você não pode contar e tal. A mãe postou. Não, isso a criança nem viu, mas ela foi diretamente contar pro pai e o pai não teve uma reação, tipo, ele teve aquele pai ciumentinho, assim, nem sei se eu falei a palavra certa. E aí as pessoas estavam comentando, parabéns, você acabou de quebrar a confiança da sua filha. Exatamente. Porque não era um vídeo tão fofinho e a mulher estraga o vídeo contando pro pai, tipo, pra Na verdade, gerar um não estraga conteúdo o vídeo, ali. estraga a criança. Também. Porque quebrou a confiança destruiu um vídeo que era pra ser legal. E aí você imagina assim, a criança olha e fala, eu não posso acreditar nem no que a minha mãe fala, quem dirá nas outras pessoas. Sim. Ela prometeu que ela ia guardar segredo e ela foi diretamente contar pro meu pai, que ainda não teve uma reação boa. Pra criar conteúdo no TikTok, olha que legal. Imagina, gente, que absurdo. Então, você, nesse caso do apego seguro, você vai amar os seus pais e não irá se sentir culpada por ter uma vida independente ou por tomar decisões diferentes das dele. Porque, às vezes, os pais têm crenças, enfim, e a gente, como filho, discorda daquilo, mas numa relação dessa, tá tudo bem. Ninguém obriga ninguém, é uma troca muito verdadeira, né? Esse é o melhor dos mundos. Sim. Infelizmente, não é bem assim que acontece na prática. Puxa. Aí a gente tem também o apego inseguro ou evitativo. O que acontece no caso da infância? Os pais são frios, ausentes emocionalmente ou valorizam mais a independência do que a conexão. Então, nesse caso, percebe que existe um comportamento evitativo desses pais, eles evitam se envolver emocionalmente. Gente, é importante que vocês entendam, assim, tudo isso é um resultado em cadeia, tá? A gente olhar para os nossos pais, a gente precisa olhar para os nossos avós, que a gente precisa olhar para os nossos bisavós, para toda a ancestralidade. Sim. Porque é só uma repetição de padrão. Aquilo que a gente aprendeu na infância, a gente vai repetir ao longo da vida. Quantas vezes aquilo que a gente mais odeia na nossa mãe ou no nosso pai, a gente faz igualzinho? Exato, nossa, vixe. Quando eu me vejo em alguns comportamentos que eu brigava com a minha mãe quando eu era adolescente, eu falo, nossa, eu tô fazendo igualzinho a minha mãe fazia. Exatamente. Um beijo, minha mãe. Mas igualzinho. Hoje em dia tá tudo bem. Por quê? Porque quando a gente aprende o comportamento, a gente aprende muito através dessa observação dos adultos. Sim. Então, se eu tô vendo que o meu pai grita pra caramba, que é totalmente descontrolado, que a minha mãe é totalmente submissa, eu vou aprender a partir dessa observação. E isso vai repercutir na minha vida como um todo. A instabilidade, várias coisas, né? Distância. Então, nesse caso do apego inseguro evitativo, na vida adulta, a pessoa, ela se fecha, ela tem dificuldade em confiar, valoriza muito a autonomia e tem medo de depender do outro. Gera um desconforto com demonstrações de afeto e uma sensação de que não precisa dos outros. Lembra, a gente estava falando agora há pouco dessa coisa das máscaras, né?
Na Sim. verdade, essa criança que agora é um adulto, mas que teve o apego inseguro evitativo, ela precisa das necessidades emocionais dela. Uhum. Mas como um instinto de sobrevivência, ela cria uma máscara, ela cria um personagem que é independente, que, né, não preciso de ninguém, eu sou muito assim, tá tudo ótimo e maravilhoso. Mas isso aparentemente, porque no fundo, aquela pessoa, ela busca Sim. essas emoções. Eu vou confessar uma coisa muito pessoal. Quando o Matheus, ele é muito. Ele demonstra muito, por exemplo, eu nunca ganhei muitas flores na minha vida inteira. O Matheus já me deu não sei quantos buquês, já perdi a conta. Ele sempre me dá. Do nada, ele chega com um buquê gigantesco. Ele escreve um cartão super lindo, ele fala um monte de coisa. Eu não sei como reagir. Que eu fico. Como que eu aceito isso? Como que eu reajo a isso? Sim. É muito doido. E eu fico com vergonha. Sim. Eu fico tipo, ai, o que eu tenho que fazer agora? Porque percebe, o comportamento, ele é aprendido. Uhum. Então, se você não recebeu isso na infância, você não sabe nem como reagir agora como adulta. É muito engraçado. Eu acho que eu fico vermelha de vergonha. Eu fico, ai, obrigada. Exato. E além disso, né, quantas pessoas, também muitas no consultório, quando estão num relacionamento legal, tranquilo, que não tem nenhum problema, surtam. Uhum. Fala, não, eu não amo ele, eu não consigo ter química com ele e tudo mais. Uhum. Porque justamente aquilo que a gente já falou também, é a química, a pessoa, tudo isso daqui gera uma química, na pessoa, a pessoa se torna viciada nessa Sim. química. Uhum. E aí é exatamente como tá falando aqui, sente um desconforto quando a pessoa vai demonstrar algum tipo de afeto. Sim. Não, ele é muito grudento, ele é muito não sei o quê, né? E eu não consigo. Uhum. Então, por exemplo, quando criança, né? A criança se machuca e ouve. Não foi nada, para de chorar. Já a adulta, ela vai evitar a intimidade e pode se sentir extremamente desconfortável quando alguém se aproxima emocionalmente. Então, enquanto tá lá massacrando, eu sou apaixonada. Na hora que passa, eu te amo, ou passa a tratar bem, ou arruma uma pessoa que a trata bem, não consegue ficar. Uhum. Entendi. Eu achei que ia ser uma pessoa que teria mais vergonha de expor que tá machucado. Tipo, não, sabe, negligencia coisas que machucam ela. Porque quando falavam pra ela na infância, tipo, não é nada, isso não é nada. Sim. Para de chorar. Isso pode acontecer também. Uhum. Mas num grau mais elevado, a pessoa pode vestir essa máscara e acreditar 100% que ela é daquele jeito, para se defender, como um instinto de sobrevivência, né? Então, essa criança que teve uma relação de apego inseguro e evitativo com os pais, na infância, a criança aprende a negar a própria angústia, ela esconde o choro, finge não estar com medo, mas está ali desesperada, porque foi incentivada a ser forte. Só que quem é forte o tempo inteiro, pelo amor de Deus? Igual essa coisa, menino não chora. Ai. Que raiva que dá. Nossa, nada a ver. Isso tudo é muito cultural. Muito. Né? E aí, como que essa criança vai se comportar na vida adulta? Vai evitar contato emocional intenso, vai ligar para os pais só para pedir algo prático. Mãe, lembra de me enviar aquele documento. Evita sentar para uma conversa íntima com os pais. Né? Então, por exemplo, Carlos raramente convida o pai para jantar. Quando vai, muda de assunto. Se o pai pergunta, como você está? Ele sai logo dizendo, tem muita coisa para fazer e vai embora. Então, assim, como que uma criança que recebeu toda essa evitação de entrar em contato com o afeto vai conseguir dar afeto como adulto? E o que muito, as mensagens que eu recebi, foi falando exatamente isso, né? De, nossa, minha mãe me cobra pra caramba, e é um jogo psicológico que esses pais muitas vezes fazem com as crianças,
que como adultos, ela se sente extremamente culpada de não sentir alguma coisa por aquela mãe, ou então, nossa, a minha mãe me suga, a minha mãe nunca tá bom o suficiente, me cobra que eu não ligo para ela, me cobra atenção. Eu já ouvi muitos desabafos de pessoas falando, porque eu me sinto mal, porque eu acho que eu deveria cuidar mais, eu deveria ser mais presente, eu deveria dar mais amor. Eu falo, como que você vai dar amor para alguém que te maltratou a sua vida inteira? Você é doido? Exatamente. Você não tem obrigação de fazer isso. Beleza, é a sua mãe, mas ela foi um monstro com você. Na verdade, não é nem só uma questão de obrigação. Não tem como essa química do amor ser formada com os pais que fazem com as crianças. Sim. Só que como culturalmente, não, o pai ama o filho ama o pai, e é assim que tem que ser, aí a pessoa passa a vida inteira se sentindo extremamente culpada. Gente, vocês não precisam. Eu sei que isso que eu vou falar aqui agora é muito forte. Mas vocês não precisam e não têm a obrigação de amar o pai e a mãe de vocês, porque não é assim que funciona como vocês estão vendo aqui. O outro tipo de apego é o apego inseguro ambivalente ou ansioso. O que acontece na infância? O cuidado, ele é imprevisível. Às vezes os pais são amorosos, às vezes são distantes. A criança insiste em colo, mas se o cuidador demora, fica muito angustiada e gruda mais ainda. Então, quando esses pais são imprevisíveis, uma hora são maravilhosos, outra hora são carrascos, isso vai gerar uma ansiedade nessa criança. E a tendência é que essa criança crie uma relação de dependência emocional. Então, na vida adulta, a pessoa teme o abandono, é insegura, pode ser carente e sentir que nunca é o suficiente para o outro. Oscilação entre busca proximidade e sente raiva de quem não responde às expectativas dela. Meu Deus, quantas pessoas a gente vê isso? Ixi, Maria. Eu só tô vendo a lista de cada um, qual que é o meu. Eu tô fazendo checkzinho. Exato. Não que eu tô culpando meus pais por alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu tô fazendo uma autorreflexão aqui. Então, assim, exemplos reais, né? A criança chora, às vezes é acolhida, outras vezes é ignorada. Às vezes a mãe tá ali e às vezes a mãe grita, eu não aguento mais, para de chorar, não sei o quê. Cresce, essa criança ela vai crescer tentando agradar para não ser deixada. Então, sabe aquelas pessoas que são boazinhas demais? Se anulam completamente. O que eu já fui de people pleaser é brincadeira. Faz tudo, não posso desagradar ninguém, porque senão eu serei abandonada. Vou ficar desconfortável pro outro ficar confortável, porque eu sou uma people pleaser. Então, não fala não, não coloca limites, né? É justamente quando a gente tem esse tipo de apego inseguro ambivalente. Na relação com os pais, na vida adulta, vai mandar milhares de mensagens seguidas para a mãe, cobrando respostas. Fica ressentida se o pai demora para responder no WhatsApp. No encontro, alterna carinhos com irritação. Eu não encho eles de mensagem, não. Tô tentando ver qual que é o meu aqui. Sim. Exemplos práticos, né? Letícia passou a manhã inteira preocupada porque a mãe não atendeu ao celular. Quando finalmente atende, ela exige saber por que ficou sumida e, ao mesmo tempo, se sente culpada por não ter cobrado tanto. Se sente culpada por ter cobrado tanto, né? Então, são aquelas pessoas, aquelas meninas que você vê que grudam no cara, que fazem um inferno na vida do cara, que quer saber cada passo onde o cara tá, e se tornam grudentas, chatas e etc. Aí os caras terminam com elas e elas falam, ai meu Deus, eu não sei por que eu sou sempre abandonada. Porque tem percebe que esse comportamento de grudar, eu tenho tanto medo de ser rejeitada, de ser abandonada, que eu grudo, achando que dessa forma
eu vou conseguir fazer a pessoa ficar Sim. na minha vida. Você vê que, e aí isso acontece tanto nos relacionamentos quanto com os próprios pais. Um vídeo que eu lembrei agora que eu assisti esses dias foi o da Ana Beatriz, que ela deu um exemplo muito simples daquela coisa de você ficar fazendo cócega na criança. Ela diz, é tipo aquela brincadeira, que você joga pra cima e você fica fazendo cócega, joga pra cima, aí a criança fala chega, e os pais continuam, a criança fala chega, e os pais continuam, porque é divertido, porque é engraçadinho, mas quando a criança, ela passa por brincadeiras assim, durante a infância dela, quando ela cresce, ela vai permitindo abusos, porque quando ela falou chega, ela entendeu que, tipo, ela fala o nome do local do cérebro que isso é ativado. E você dá essas permissões. Tipo, então eu sofri esse abuso, mas então pode ir mais um pouco, pode ir mais um pouco. Exatamente. É muito. E aí todo mundo ficou, nossa, mas nem cócega pode fazer no filho mais. Não é isso. Quando ele fala chega, não. Isso, quando qualquer pessoa falar chega, eu não quero, não faça isso, é óbvio, independente de quem seja, que você tem que respeitar aquele limite. Sim. E às vezes não é por maldade, né? Os pais fazem isso porque acho que é uma brincadeira inofensiva. Nesse caso, sim. Só que no cérebro da criança que tá ali, tá acontecendo toda aquela formação e tal, ela, nossa, eu queria tanto lembrar da palavra que ela usa, porque ela faz a explicação certinha. Sim, ela vira acontece. Esse gatilho e aí passa a aceitar tudo, porque, mais uma vez, se os meus próprios pais não respeitam o meu limite, quem é que vai respeitar? Eu não vou saber impor limite depois. As pessoas vão abusar e eu vou deixar, tipo, tá bom, a pessoa foi folgada comigo, a pessoa me maltratou, a pessoa fez isso. Não, e às vezes acha tudo isso, eu não tenho valor, a minha palavra não importa, o meu desejo, os meus gostos não são respeitados, então ela vai replicar isso na vida adulta, nos relacionamentos. Sim. E o último apego é o apego desorganizado. Na infância, os pais são a fonte de cuidado, né, como a gente já falou, mas também de medo, abusos, negligência, violência e vícios. Então, da mesma forma que esses pais, eles são a fonte desse cuidado, muitos casos, infelizmente, também são eles os causadores de todo esse medo que a criança começa a desenvolver através desses abusos, da negligência, da violência, vícios. Quantos pais abandonam a mãe e a criança, aí quando adultos voltam exigindo, mas eu sou seu pai. Sim. Principalmente se tiver dinheiro envolvido, né? Exatamente. Aí, nossa, o pai aparece assim. Ou se tá sozinho, assim. se tá abandonado, se não tem ninguém, mas eu sou seu pai. Não, você né, tipo no caso de um pai, você deu ali o material genético, mas você nunca foi o meu pai. Exato. Então, como é que eu vou estabelecer uma relação de amor, de afeto, de carinho e de cuidado dessa pessoa? Eu não quero ver o meu pai na minha frente. Tá tudo bem. Que bom, inclusive, que você consegue colocar esse limite nesse pai abusador, entendeu? Sim. E agora eu lembrei de uma história que eu já ouvi ao contrário. Do pai ter dado tudo, ter feito, que eram vários filhos, aí criou assim o último com todo, porque já tinha aprendido, os outros que sofreram um pouco mais, de trabalhar muito cedo e tudo mais, e aí como a família já tinha uma condição melhor quando esse último nasceu, ele foi criado mimadíssimo. Sim. E aí, quando ele vira adulto, ele só procura o pai para pedir dinheiro e o pai fica mal se não atende o filho. Só que o filho não é presente na vida do pai. E aí tem essa coisa que rola ao contrário também. Porque muitas vezes essa criança, ela estabeleceu uma relação de afeto baseada no dinheiro. Baseado em não ter o não. Sim. Em ter tudo que quer. Isso também vai gerar consequências. Sim. E aí eu vi, né, no caso, o pai dessa pessoa ficando mal, tipo, ele me pediu dinheiro e eu não dei e tal. Mas é um folgado, sabe? Não tem que dar mesmo. Eu sou totalmente contra qualquer obrigação que ficam impondo, assim, mas coisas. Aí a gente também precisa olhar como esse pai colocou limite em algum momento nessa criança.
Provavelmente não. Então, essa criança aprendeu a ter tudo desse pai. Aí agora, depois de adulto, depois de formado, você quer fazer o que deveria ter feito lá atrás. E eu lembro de um exemplo também que eu já vi lá no meu condomínio. Tem uma vizinha no meu prédio que ela tá sempre brigando com a filha dela. Sempre, adolescente. E aí um dia eu tive o desprazer de pegar o elevador junto com ela. Com a mãe? Com a mãe e com a filha, que ela tinha... Eu tava chegando no prédio, ela buscou a menina lá embaixo, a menina tava brincando com as outras crianças e adolescentes do prédio, ela foi, buscou ela, veio brigando com ela, entrou no elevador e começou a fazer aquele terror psicológico. A menina, mãe, mas eu só tava brincando, eu já ia voltar. Ela, não, agora você vai ver o que vai te acontecer quando você entrar em casa. E ficou... começou a me dar uma ansiedade ver o terror psicológico. Desorganizado. Nossa Essa mãe é uma senhora. mãe abusadora. Sim. E aí a menina com o olho enchendo de lágrima e tentando se explicar, e a mãe, não precisa, não adianta, você vai ver. E eu, meu Deus, que horror, me tira daqui, eu não quero ver isso. E a menina já desesperada, eu tava ficando desesperada junto com a menina. Exatamente. É muito abusivo isso, cara. Que horror. Então, nesse caso, o que acontece com a criança? A criança, ela fica confusa, né? Porque, teoricamente, são meus pais, então precisaria existir um amor ali, mas eu morro de medo desses pais, né? E isso enlouquece qualquer pessoa. E aí acontece alguma coisa com a criança não consegue contar para os pais, porque ou o pai é imprevisível, ou a criança sabe que o pai vai fazer um escândalo, e aí quando o pai descobre, ainda tem a punição de não ter contado. Só Exato. que o que é pior, não contar ou contar? Exato. Percebe como que é... Você fica ali sem saber... A criança, você imagina uma criança, gente, diante de uma situação dessa que não... Né, que ainda não tem ferramentas para lidar com tudo isso. E aí, a partir de tudo isso, vai formando todo o conjunto de crenças que essa criança tem sobre ela mesma, sobre o outro, sobre o mundo, sobre o futuro. E aí são esses programinhas que vão sendo instalados e que vai repercutir em tudo. Em tudo, né? Então, acaba acontecendo essa confusão entre o amor e o medo. Muitas vezes o afeto traz junto uma sensação de ameaça. A criança recorre ao cuidador em busca de segurança, mas esse cuidador pode ser fonte de angústia, gritos, violência, negligência. Isso vai gerar uma instabilidade emocional entre alegria e terror nessa criança. Né? Porque ela nunca vai saber ali o que espera. Tá sempre pisando em ovos, né? Exato. Na vida adulta, a pessoa vive em conflito entre querer se aproximar e ao mesmo tempo fugir. Vive relações caóticas e instáveis. Então a criança corre para o colo da mãe, mas sente medo dela ao mesmo tempo, né? Tipo, eu tô morrendo de medo, sei lá, aconteceu alguma coisinha aqui comigo, eu corro, porque, obviamente, é a única pessoa que deveria ser segura ali, é a minha mãe, mas ao mesmo tempo eu tô morrendo de medo daquilo dali, porque vai saber como que essa mãe vai reagir diante disso. Meu Deus, coitada dessas crianças. Então, essa confusão vira um padrão na vida dessa criança. E nos relacionamentos pode atrair relações tóxicas, manipulação, e relações abusivas. Eu tenho muito problema em ver criança sendo xingada ou maltratada em público. Eu fico, em público nossa, é cara, constrangedor para quem tá em volta, é né? muito, tipo assim, mesmo que a criança esteja berrando, quando você maltrata uma criança, automaticamente eu penso, cara, imagina o que essa criança passou em casa. Se em público você tem coragem de fazer isso com o seu filho, na frente das pessoas. Exatamente. É desesperador, eu odeio. Então, na vida adulta, como vai ser a relação dessa criança com os pais? Pode alternar momentos de afeto intenso, abraços, elogios, com explosões de raiva e fuga repentina. Muitas vezes evita encontros por medo do que vai acontecer. Só que são extremamente cobrados por esses pais, né? E ainda tem toda essa manipulação de... mas eu sou a sua mãe. Porque normalmente, quando essas pessoas ficam mais velhas, entra toda uma questão emocional relacionada à velhice,
ao abandono, a ficar sozinho, a Uhum. carência, ao medo da morte e tudo mais, que começa a depositar nessa criança uma obrigação, mas eu cuidei de você a vida toda. Cuidou como, pelo amor de Deus? Eu já vi isso acontecer muito. Eu já vi casos muito próximos, assim, de pessoas que eu conheço, de mães extremamente abusivas e que maltrataram a criança a infância inteira, de várias formas, e hoje que envelheceu, fica cobrando, não, você tem que cuidar de mim, não, você tem que fazer isso pra mim. O meu discurso é sempre, tem que... Porcaria, nem responde. Eu falo, nem responde, deixa lá, falando sozinha. Não, sai fora. E aí a pessoa se torna... Eu não consigo nem sentir o remorso. A pessoa fica extremamente se sentindo culpada por isso, né? Eu não tive a melhor infância do planeta. Meus pais fizeram algumas coisas comigo que depois eu tratei. Mas nada muito uau. Erros normais de pais que criaram seus filhos, tipo, eles sofreram as coisas deles nas infâncias. Nenhum dos dois teve uma infância fácil. E eles criaram a gente, beleza. Eu considero até uma sorte ali de quando eu cheguei mais ou menos nos 18 anos, eu fui entrando mais ainda para a espiritualidade, e uma das coisas que me fez curar curar várias coisas com a minha mãe foi a gente ter feito reiki juntas. A gente fez 3 níveis de reiki juntas, e aí a gente conseguiu se perdoar, ela magoada com as coisas dela comigo, porque eu também, tipo, ela brigava comigo, eu brigava com ela, e falava coisas cruéis pra ela. Então ela me perdoou, eu perdoei ela, e a gente ia se resolvendo ali. Eu ainda tive esse resgate em algumas coisas com eles, sabe? Mas por mais que você, não tô falando de você especificamente, por mais que a pessoa, no caso, ela possa conseguir ter esse resgate, isso não significa que ela vai desenvolver amor por aquela pessoa. Então, tipo assim, eu hoje em dia tenho uma relação muito boa com a minha mãe, né? A gente socialmente tá ali ok, mas eu não quero uma super aproximação, eu não sinto esse amor, né, que as pessoas falam por ela. Eu tenho, assim, as minhas limitações. E isso tá tudo bem. Sim. Porque, mais uma vez, o amor, ele é construído. Você pode até, como adulto, diante de tudo que você estudou, né, diante de estar mais maduro, de não querer ficar brigado com ninguém, de querer exercer o perdão e estabelecer um relacionamento ok, mas isso não te obriga, mais uma vez, a amar essa pessoa. São coisas completamente diferentes. E não é pra ninguém ficar se sentindo culpado por conta disso. Sim. Eu me sentia mal quando eu tava na adolescência ali, pré-adolescência e pra adolescência, que eu comecei a sofrer muito bullying na escola. E aí eu não conseguia me abrir emocionalmente em casa e contar do bullying que eu sofri até o dia que eu cheguei no almoço de casa e eu não aguentava mais, eu comecei a contar tudo. Eu chorava, 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 chorava. E aí os meus pais perceberam o que estava acontecendo. E os meus pais ficaram tipo, mas por que você nunca contou? E aí eu ficava, por que será que eu nunca contei? E aí eu não sabia explicar porque eu nunca contei, mas provavelmente aconteceram algumas coisas, né, que na minha criação ali que eu não me sentia à vontade, ou a contar, não conseguia abrir aquilo, entendeu? Isso. E aí, muitas vezes, eu acho que os pais cobram, quando a criança já cresceu um pouquinho, eles cobram essa aproximação. O que aconteceu na escola? Não quer te contar. Você já perdeu esse tempo aí, amigo. Lá nos 7 anos você perdeu isso. É dos 7 anos, né? Até os 7 anos. Você já perdeu esse tempo aí. Isso. Você já quebrou a confiança dele, você já foi imprevisível, todas as outras coisas que a gente leu aqui. Exato. Então, por que esses padrões se repetem, né? Cada estilo de apego cria no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, um mapa emocional. Um programa, né? Como eu falo ali. E nele está gravado como você espera o amor, como pedir ajuda, o que acontece se eu mostrar vulnerabilidade. Então, esse mapa também define o nosso campo energético, né? Porque se vemos afeto como uma ameaça, bloqueamos a energia de conexão e reforçamos o medo.
Então, fazendo uma conexão com, né, as energias que a gente adora, isso também vai impactar nesse campo energético. E aí a gente se pergunta, ok, como transformar essa dinâmica, né? Primeiro, é importante que a gente reconheça o padrão. Observe os nossos sentimentos ao interagirmos com os nossos pais. Como que é essa interação de verdade? Não baseado na culpa, no medo ou na crença popular de que eu tenho que amar o meu pai. Ou na fuga. Não, eu amo meu pai. E na verdade é uma fuga. Eu estou fugindo de assumir que de fato eu odeio meu pai, por exemplo, entendeu? Eu que não sinto nada, né? É. Então, assim, reconhecer o padrão, observar os nossos sentimentos ao interagir com os nossos pais. O autoconhecimento é extremamente importante, porque senão esse programa vai ficar rodando, 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 e você nunca vai atrair um relacionamento amoroso, por exemplo, da forma que você gostaria. E aí a gente tem milhares de técnicas, né? De desprogramação do subconsciente, desprogramação de crenças, a gente tem as mesas, a gente tem o Psyche, enfim, a gente tem muitas ferramentas aqui para ajudar vocês a desprogramar tudo isso, né? E junto com a terapia, você vai ressignificar tudo isso que foi vivido para você aprender a ser e a lidar com o afeto e com as relações de uma forma diferente. Sim. É muito mais fácil você saber o que está acontecendo quando está desenhado ali na sua frente, qual é o caminho que... Então vocês precisam procurar ajuda para isso. Isso é muito difícil sozinho a gente conseguir, né, ressignificar tudo isso. No mínimo você tem que estudar. Sim. Né? E até porque sozinho é muito mais provável que você distorça as coisas. E você precisa de um profissional ali, até ele te ouvindo, aí ele vai te ouvir de novo, vai ver que você já tá contando diferente. Sim. Então, eu acho que é muito mais... Acho não, tenho certeza que é muito melhor você ter a ajuda de alguém. E isso é tão importante que quando uma pessoa procura terapia, o mais importante é a relação de apego que o paciente cria com o psicólogo. Porque aí você vai saber até onde ele vai, o que ele vai falar, se ele vai enrolar, se ele vai mentir, se ele vai confiar. Então, essa relação de apego entre o psicólogo e o paciente, entre o terapeuta e o paciente, é o mais importante para o processo acontecer. Porque se eu olho para minha terapeuta e vejo minha mãe, que era uma abusadora, já era, não vai existir terapia nunca ali. E aí não vai dar certo. Diálogo consciente, experimentar se expressar por escrito ou em voz alta para os seus pais e ver como você se sente. Faça isso com clareza e respeito. Eu sempre falo para os meus pacientes, escreva uma carta para o seu pai ou para sua mãe. Fala tudo, coloca para fora. Você não precisa fazer isso em um único dia. Você pode fazer aqui, falar, chorar, botar tudo ali, escrevendo. Aí amanhã você lembra de outras coisas, vai lá, continua essa carta e vai fazendo até a hora de que você colocou tudo ali para fora. Depois você queima essa carta. Você não precisa entregar essa carta para eles, porque pode ser que tenha ofensas ali, né? Mas é você colocando aquela energia, toda a sua insatisfação, tudo que você sentiu quando eles fizeram tudo aquilo com você. Então, escrever essa carta para os pais é uma forma de você colocar essa energia para fora e os resultados são incríveis. Os resultados são incríveis. Sim. E uma coisa que eu acho muito importante é os pais fizeram coisas com aquela criança, criaram ela, algumas coisas eles acertaram, outras coisas eles erraram. Mas o que você faz quando você é adulto é o que importa também. Não, eu acho que não é só, eu sou assim hoje porque meus pais fizeram isso comigo. E aí que você coloca a culpa pra sua mãe. Também. Eu tenho muitos casos assim. Sua mãe já é uma senhora, se liga. Exato. A culpa não é dela mais não, há muito tempo. Exato, porque a partir do momento em que a gente
tem consciência, que a gente tem acesso à informação, que a gente tem ferramentas, ficar colocando desculpa nos pais é você tá ali na merda mais uma vez, mas tá Sim. quentinho aqui. Sim. Então, é muito mais fácil eu achar um culpado. Uhum. Né? É muito difícil hoje em dia você ter uma família extremamente estruturada ao ponto de desenvolver um apego seguro, porque muitas vezes a mãe tem que sair para trabalhar. Sim. E só o fato Sim. da mãe não estar ali com aquele bebê o tempo inteiro já gera uma insegurança nesse bebê. Então, às vezes são coisas mesmo cruéis e tudo que acontecem, mas às vezes é o dia a dia. Essa mãe precisa sair para trabalhar. Sim. Fora o que você falou de o que a mãe dela fez com ela, e Sim. a avó, a bisavó, e é toda uma linhagem fazendo aquilo e tipo, não necessariamente ela fez por maldade. Eu costumo dizer assim, todo mundo tem culpa, mas ninguém é culpado. Uhum. Porque, beleza, sim, os meus pais fizeram isso comigo, mas será que eles são culpados? Porque tem toda essa questão que vem se repetindo aí. Sim. E aí, quem sabe, você é a pessoa que veio para poder quebrar esse ciclo. Exato. E fazer diferente. Uhum. Né? Então, tentar estabelecer relacionamentos seguros, novos vínculos, podem curar esses antigos vínculos. Uhum. Né? Mas é óbvio que isso tudo a gente só vai conseguir através do autoconhecimento, através de terapia, através das terapias energéticas que vão nesse subconsciente reformular tudo isso de uma forma extremamente intensa, né? E essa cura é uma reconexão com o nosso verdadeiro eu, com o nosso valor, com a nossa energia original, que não está condicionada aos traumas do passado. Porque a nossa essência, a nossa consciência, que é esse Deus em ação aqui, vivendo essa experiência, não tem nada disso. Não tem esses traumas. Então, a partir do momento em que a gente faz um trabalho de curar tudo isso, de ressignificar tudo isso, a gente se liberta disso e passa a se conectar com o nosso verdadeiro eu, com a nossa verdadeira essência. Né? Muitas crianças, crianças índigo, cristal, enfim, muitas crianças que vêm em missão para o planeta, normalmente são crianças que têm uma infância extremamente complicadas. Porque a oposição faz de tudo para destruir aquela criança, para que ela não consiga cumprir a missão que veio fazer aqui. Sim. Então, normalmente são crianças que, nossa senhora, assim, você já viu a história do Chico Xavier? Eu não a lembro mãe das morreu, coisas ele que super fizeram. novinho, e ele foi morar com a tia. A tia era... Você não tem noção o que aquela tia fazia com aquela criança. Nossa. Eu lembro que ele sofreu várias coisas, mas eu não me recordo dos detalhes mais. Então, é bizarro. Então, normalmente, essas crianças que vêm em missão, elas têm uma infância muito cruel. Muito cruel. E é justamente para destruir, né? O Divaldo Franco faleceu essa semana, você viu? Ai, meu Deus! Aos 98 anos, acho que era 98. 98 ou 96, acho que 98. Olha, não vi. Acho que foi ontem. E aí eu lembro dele também contando umas histórias de coisas que aconteceram com ele quando ele era mais novo. E ele fez um trabalho gigante, né, na vida dele. Ele dedicou muito da vida dele. Sim. Então essas crianças, elas realmente têm uma infância muito cruel. E não são todas que têm a oportunidade ou que têm estrutura emocional para ressignificar tudo isso. Na minha época, vinham muitas crianças índigo, né? A maioria dos índigos foram para as drogas, se perderam completamente. Para lidar com a realidade, né? Para conseguir lidar com a realidade. Não só das coisas que sofreram, como de tudo que ela sente, porque ela deve ter toda aquela sensibilidade, você imagina uma família aquela totalmente coisa desestruturada e você ainda sentindo que você não é daqui, não se sentindo pertencente, sentindo tudo isso, aí tudo isso junto. Imagina a catástrofe que não vai ser na vida da pessoa. Eu tava vendo um trecho de um podcast sobre pessoas que têm essa mediunidade já muito aflorada e não sabem
porque nunca foram estudar isso e tudo mais, e tem sintomas na vida, né? Sim. E aí tem várias coisas, por exemplo, você tem alteração de humor. As pessoas começam, você é bipolar. Você não é bipolar, não. Você tem a mediunidade tão aflorada que você tá recebendo tudo dos lugares e de todo mundo e o seu humor fica assim, Exatamente isso. Que ó. foi E aquilo aí que eu também falei. Já querem te colocar num psiquiatra. Exato, mas isso também acontece muito com essas crianças que vêm em missão. Sim. Eu falei isso num outro episódio também, quando eu trabalhei no manicômio. Eu falava, gente, não é, entendeu? Assim, obviamente não são todos os casos, mas chega num ponto que você não tem mais muito mesmo como não dizer que aquela pessoa se tornou aquele padrão ali, bipolar ou esquizofrênico ou o que quer que seja do CID, né? Mas tem casos que você olha que você fala, cara, ainda tem jeito de contornar isso daqui. Só que as pessoas não têm acesso à informação. Muito. Né? As pessoas, por isso, mais uma vez, a minha vontade de vir fazer um podcast e trazer informação para vocês. Vocês precisam saber das coisas para se libertarem, para entrar em contato com essa verdadeira essência. O mundo está precisando disso desesperadamente. Às vezes você não é uma pessoa cansada e exausta, às vezes estão sugando tanta sua energia e você não se protege, você não sabe como lidar com isso. E você acha que você é uma pessoa que não tem disposição para nada. Ou que a sua saúde é uma merda. Não é. Você tá sem energia porque estão sugando, estão realmente drenando toda a sua energia. Exato. E você nunca parou para cuidar disso. Sim. E aí vira uma grande bola de neve, né? Então, como que isso se conecta com o espiritual e o inconsciente? A forma como fomos amados ou não grava no nosso subconsciente um modelo interno. Ai, não, gente, eu já li isso, né? Já li. Já? Tá. Como se conecta? Não? Eu vou ler de novo, eu tá, tô gente? grávida, eu posso ter esquecido. Vou ler de novo, não tem problema. A forma como fomos amados ou não grava no nosso subconsciente um modelo interno de mundo. É como um programa que roda sem que a gente perceba, atraindo experiências parecidas para confirmar aquilo que aprendemos lá atrás. Todo mundo se chocou quando eu falei o meu inconsciente se comunica com o inconsciente do outro para manter os meus esquemas disfuncionais e o do outro. É exatamente isso. Então, se eu fui totalmente rejeitado na minha infância, é óbvio que o meu parceiro amoroso vai me rejeitar. Se é nesse padrão que o meu programa roda e que eu funciono. Então, se eu aprendi que amor é ausência, carência, rejeição, inconscientemente eu vou me sabotar e vou repetir esse padrão. Mesmo que racionalmente eu deseje o contrário. Quantas pacientes minhas que têm padrões de relacionamento tóxicos por conta de todo esse processo na infância, quando conhecem um cara que é super legal, que é super bacana, não consegue ficar no relacionamento. Não tem química. E racionalmente falando, é tudo que aquela pessoa quer. Nossa. Isso é muito triste. E é muito triste porque, digamos que o que você sempre quis chegou e você não se tratou, você não foi lá na raiz do problema e começou a curar aquilo e você vai perder isso. De novo. Exato. Ai, é cruel. Tadinhas. Eu fico mal. Sei como é. E isso vibra na nossa frequência energética, porque as nossas emoções são energia, como a gente já explicou também, né? Sim. Quando falamos de espiritualidade, podemos dizer que a dor da infância molda não só os pensamentos e os comportamentos, mas também o nosso campo energético. Olha o quanto que tudo isso é. Enquanto a gente conversa, como eu fico olhando várias coisas assim na internet, em todas as redes, sempre tem alguma trendzinha acontecendo. Aí tem uma que agora a mulher posta uma foto dela, aí tá escrito assim na foto, ai,
se eu tô com tal pessoa, saiba que eu mandei ele embora 300 vezes. E aí aparece várias meninas achando isso, tipo, romantizando isso, sabe? Porque a pessoa, quando chega alguém realmente pra amar, cuidar dela, respeitar, nananã, ela fica mandando embora. Ela fica, sai daqui, sai daqui. E no lugar de perceber o comportamento que tá tendo, tipo, ai, gente, olha aqui, mandei ele 300 vezes embora. Cara, isso não é legal. Isso não é uma coisa romântica. Você não deveria estar romantizando isso. Sim. Isso é uma disfunção horrível. Você se maltrata e maltrata o outro que tá, tipo, Sim. te ama. Sim. E tem várias coisas assim, vários, tipo, exemplos de trends assim Que é agora aquela na internet. história, né? Não faça com o outro o que você não quer que façam com você mesmo. Porque um dia a roda gira e você vai estar nesse papel, né? Sim. Não existe você fazer uma coisa pro outro que você não tá fazendo pra você mesmo. Né? Isso. E aí, assim, o que é muito, muito importante é nós, como pessoas, né, que a gente busca melhorar, a gente faz o melhor que a gente pode com relação à maternidade, à paternidade. É importante a gente entender também, gente, e não virar uma obsessão. Ai, meu Deus do céu, agora eu tenho que ser a mãe perfeita, eu tenho que ser o pai perfeito. Cara, na prática isso não vai acontecer. Sim, eu tô tentando lidar com essa ideia, porque cada vez mais a gente tá conversando sobre isso, até fora aqui do podcast, que um dia isso vai acontecer. Vai. Temos um plano aqui para quem for membro do canal. De quando a gente tiver conversando, né? Que a gente conversa pra caramba, começar a gravar. Sim. Sem luz, sem maquiagem, sem cenário, sem nada, a gente ali meio que conversando e vamos gravar isso porque tá muito legal e colocar lá pra vocês. A gente vai fazer isso no futuro. E aí a Bruna vai me ensinando as coisas, vai conversando comigo e eu fico, eu tenho que cuidar isso aqui quando ele nascer, isso aqui eu tenho que cuidar, isso aqui eu não posso fazer. A hora que tiver na prática, pra lembrar, pra, tipo, sabe? Não, e vai ter dia que você não vai estar bem, né? Vai ter dia que você vai ter que sair para trabalhar, enfim. Então, assim, gente, tudo isso aqui eu tô falando para vocês entenderem essa relação entre vocês e os pais de vocês. E tirar essa culpa de dentro de vocês, né? Tirar essa obrigação de que eu tenho que não é bem assim. Mas também de vocês não se cobrarem ser pais perfeitos. Cara, porque na prática é isso, assim, uma criança, ela pode lidar, por exemplo, né, uma criança, sei lá, de 6 anos. A mamãe vai sair para trabalhar, meu amor, a mamãe precisa trabalhar, porque a mamãe precisa pagar as contas, e essa criança super entender. Pode ter uma outra criança também de 6 anos que não vai conseguir ter essa compreensão. Então, cada pessoa, dentro do seu contexto, dentro do seu conjunto de milhares de coisas, inclusive de influências de outras vidas e tudo mais, vai lidar com aquela mesma situação de formas completamente diferentes. Né? Então, é importante também para a gente não virar tentar querer ser uma mãe perfeita e ficar escrava disso, porque aí você acaba mimando demais, você acaba super protegendo, você acaba achando que tudo vai gerar trauma, que tudo vai gerar conflito e acaba gerando outros tipos de problemas naquela criança. Sim. Eu tenho quase certeza que um dia que eu vou chorar vai ser deixar na escolinha a primeira vez. Eu vou morrer. Eu tenho certeza. Se nascer igual o Matheus, vai ser o entertainer, vai falar com todo mundo, vai adorar a escolinha, vai querer pipipi popopó o dia todo. Eu vou deixar na escolinha e vou começar a chorar. Eu vou ficar tipo, não, sabe? E se maltratarem ele igual aquela megera fazia comigo na escolinha? Então, eu vou ficar mal. Eu passei muito por isso, assim, quando a gente precisou já colocar o Arthur na escola, pra mim eu falei, pronto, agora destruíram o meu filho, acabaram com a autoestima dele, agora vão acabar com a vida dele, agora ele vai se transformar numa outra criança que não é essa criança, porque foi exatamente assim comigo. Além de todas as questões da minha infância, né, enfim, não quero falar sobre isso, mas fora do contexto familiar também foi, meu Deus do céu, assim, tipo, eu era,
horrível, assim, horrível. E eu me lembro que pra mim foi muito difícil. Eu me lembro falando com meu ex-marido, assim, cara, lascou agora, sabe? Tipo, agora acabou com a criança. Vocês ficaram pesquisando muito, tipo, as referências das escolas até conseguirem escolher uma? Não, a gente colocou, tipo, na melhor escola, assim, que tinha. Obviamente que a gente pesquisou, tem várias escolas muito boas lá em Salvador, Uhum. mas a gente procurou saber. Então, e tem uma escola, por exemplo, que é muito boa, mas aí eu falava assim, não, todas as crianças lá que estudaram lá, hoje em dia estão drogadas, não sei o que lá, mesmo sendo uma escola super cara e tudo mais, Meu enfim. Deus. A gente pesquisou e a gente até trocou ele de escola agora por conta disso, assim, por conta de coisas que não estavam ali se adaptando muito bem. Uhum. Enfim, mas é isso, é complicado. A escola perfeita não vai ter, pais perfeitos não vão ter, mas a gente consegue ressignificar tudo isso a partir desse entendimento, né, que a gente tem. Então, para a gente encerrar, eu vou ler aqui para vocês, tá? Os laços afetivos que formamos com nossos pais moldam não só as nossas emoções, mas o que acreditamos ser possível viver. E o mais bonito disso tudo é que, mesmo que a sua infância tenha sido marcada por dor, frieza ou abandono, existe um caminho de volta para você. Ao entender como nos sentimos e agimos, seja evitando, agarrando, confiando ou fugindo, podemos dar o primeiro passo para reescrever a nossa história, curar nossas feridas e, finalmente, experimentar relacionamentos mais saudáveis e verdadeiros, sejam com nossos pais, parceiros ou com nós mesmos. Você pode reprogramar o seu sistema, curar sua criança interior e se libertar dos padrões de apego que estão te impedindo de viver o amor por você mesmo e pelo outro de forma plena. E nós estamos aqui com milhares de ferramentas para ajudar vocês nesse processo. Podem confiar e podem acreditar que tem sim como a gente ressignificar tudo isso e construir uma nova história. Principalmente partindo do pressuposto que eu acho que tudo sempre parte da gente, né? A nos amar. Porque quando a gente tem uma infância com muita rejeição, com muita agressão, a gente tende a achar que somos pessoas muito ruins, né? Então, começar por nós mesmos, a nos amar, a nos respeitar, a aprender a colocar limites, a entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. E aí, a partir desse autoconhecimento, a gente consegue colocar isso e vai refletir na nossa vida e nas nossas escolhas amorosas. É isso. É isso. Adorei. Mais um episódio sensacional. Se tiverem dúvidas, se precisarem de ajuda, se quiser marcar um horário, né, se quiser marcar um trabalho energético, podem entrar em contato com a gente. Sim. Lá no Projeto Aurat, no Instagram. Clica ali, vocês vão direto para o nosso WhatsApp. Na semana passada, inclusive, teve um probleminha. Algumas pessoas mandaram mensagem e estava caindo no contato de uma outra pessoa. Por causa do DDD. Por conta do DDD deu problema. Então, gente, se você que mandou mensagem pra gente e não conseguiu a nossa resposta, né, porque caiu numa outra pessoa, volta lá, manda mensagem de novo, que agora já tá certinho, agora já tá funcionando perfeito. Isso. E eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês a reconstruir o amor próprio e a história de vida de vocês. Isso. Curtam, por favor, esse vídeo, porque ajuda muito o nosso canal, que ele ainda é petititinho, ele tá indo muito bem, mas ele ainda é petititinho. Deixa o seu comentário, tópicos para os próximos episódios, o que você gostaria de ver aqui, o que você gostaria que a Bruna explicasse brilhantemente, como ela faz em todos os episódios. Deixa o seu comentário, se inscreve no canal, não esqueça de se inscrever no canal também.
E ativa o sininho se quiser, porque aí aparece lá toda sexta-feira, vai aparecer a notificação para você assistir. O episódio sai meio-dia para você que só consegue almoçar com um vídeo bom passando. Desprogramadas, sexta-feira, meio-dia. Isso aí, gente. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. E até semana que vem. Tchau! Tchau!